pedaleira e tá montando seu set, tem muita dúvida. Tem muito vídeo na internet já dando muitas dicas. Isso é ótimo, né? Tem muitas dicas falando sobre pedais de custo-benefício excelentes que vão atender às suas necessidades, se for para tocar em gigs e na igreja, em eventos. Tem muita ideia, tem muita coisa bacana de fato hoje na internet. Às vezes são conteúdos, infelizmente, que não agregam tanto valor, mas toda informação é válida e você tem que saber só mesclar, que vai valer. Mas primeiramente, o que eu poderia falar em relação a você que está planejando e está buscando montar o seu set de pedais, né? Cara, você primeiramente tem que focar, isso é no meu ponto de vista e como músico. Primeiramente, o primeiro passo que você tem que fazer é ter ideia do som que você quer, que você mentaliza, tem ideia, e foque em duas coisas: na sua guitarra e no seu amplificador. Por quê? Tem muita gente que foca primeiramente em não, eu tenho que comprar o pedal X, tenho que comprar o pedal Y, ou então eu tenho que comprar aquela pedaleira X, né? Só que acaba esquecendo de ter uma boa guitarra e de ter um bom amplificador. E de fato, por exemplo, você tem a guitarra e tem um amplificador, você consegue tocar? Sim. Agora tu tem só os pedais e a guitarra, tu consegue tocar? Se for ligado no mix, né, na mesa, tudo bem. Eu estou dizendo, a gente tem que dar prioridade ao que de fato é prioridade, que no caso seria a guitarra e o amplificador. Não estou dizendo que você vai ter que comprar agora uma guitarra excelente, top. Tem que ver também as suas condições e tem que ver também a finalidade que você vai estar usando aquele instrumento. Se é só um hobby, você toca só como hobby, ou então para coisas simples, tudo bem. Então vai ser de acordo com a sua necessidade que você vai estar adquirindo a sua guitarra, montando o seu set, essas coisas e tal. Mas assim, eu indico vocês sempre focar primeiramente na guitarra e depois o amp. Vocês podem comprar uma guitarra de custo-benefício legal e vocês dão uma melhorada nela. Por exemplo, como até no meu primeiro vídeo, a minha guitarra é essa daqui, ó, uma Tajima, é a T735. As alterações que eu fiz nela: mandei escalopar, não sei se dá para perceber aí, ela é escalopada. Coloquei traste de um op, né? E a captação é toda da Seymour Duncan, é aquele modelo Axis, né? Que é o JB na ponte, no meio eu me esqueci agora, e aqui é o 59. Cara, eu tenho uma variação de timbre assim excelente, entendeu? E mudou muito o som dessa guitarra, mudou demais. Os captadores dela mesmo, eu não tinha um som legal, a guitarra não tinha um som legal. Depois que eu fiz essa troca dos captadores, mudou muito mesmo, muito. Então você pode pegar uma guitarra basicamente simples assim, que tem um custo-benefício legal, e você dá um upgrade nela. Você pode trocar a captação, pode colocar umas tarraxas com trava, mudando a ponte. São detalhes que você pode ir modificando de acordo com o dia que você tiver, né? Você vai fazendo isso aos poucos. Realmente essa captação da Seymour Duncan não é tão barata, custa uns R$1.000. Mas você vai aos poucos, você compra um, ou compra dois, ou então vai tentando juntar uma grana mesmo e troca. Você vai ver que vai mudar muito. Outra coisa, depois disso, pensa no teu amplificador. E basicamente assim, você vai estar tocando
aonde? É em igreja? É em barzinho? Fazendo gigzinha? Qual é o teu objetivo? O teu amplificador é para atender que público? Vamos dizer assim. Ah, não, é só ensaio simples, é só para tocar na igreja e tal. Beleza. A tua igreja, uma ideia. Por exemplo, eu tive esse grande problema anteriormente. Eu ficava muito em dúvida em relação qual amplificador comprar e qual a potência comprar. Né? Ah, eu tenho que comprar um amplificador de 100 watts, de 120, de 200 watts. Ficava com essa dúvida. Imaginava, não, quanto maior, melhor. Né? Tinha essa ideia. Só que eu também me prejudiquei muito em relação à logística. Ou seja, o transporte desse equipamento. Porque nada não, ó, se você tiver já um set de pedais, aí você vai ter que levar a guitarra, o set, né, o case lá de pedais e ainda o amplificador. Então é muita coisa. Eu particularmente hoje, o que é que eu fiz? Eu tento reduzir o máximo, sem perder, claro, a qualidade de timbre que eu já consegui, né? E eu busco uma logística bem centrada, assim, simples e fácil, né? Então, eu posso indicar a vocês amplificador. Vocês podem estar pegando um amplificador pequeno, que tem uma qualidade, pequeno mesmo. E se for tocar na igreja, se for um ensaio simples, vocês podem utilizar ele mesmo. Por exemplo, um de 20 a 30 watts, pequeno. Por exemplo, aquele Meteoro. Eu indico vocês comprar o Nitrous Drive. O Demolidor eu não indico. Eu estou falando esse amplificador porque eu sei que ele é muito barato. É uns R$300 a R$350, né? E ele é bom. O Nitrous Drive, eu tenho um. O Nitrous Drive. Só não indico o Demolidor porque ele não tem brilho nenhum. Ele é muito grave. Você coloca a frequência de agudo, mesmo assim você não encontra. Nem o médio também. Ele é muito grave, é muito fechado. Eu não gostei muito. E o Nitrous Drive, não, perfeito. Perfeito mesmo. Tanto que eu indico, você for usar o Nitrous Drive, tu coloca o ganho dele no máximo. Aí o volume você vai aumentando gradativamente. Você coloca ele no zero e vai aumentando até a altura ideal para você. Você vai ver que vai estar com um brilho a mais. O amplificador ele vai te dar um brilho a mais. Vai ficar muito bacana. Eu posso até demonstrar depois em um vídeo. E assim, então como eu tentei minimizar, reduzir o máximo do meu set para facilitar também o transporte, eu acabei adquirindo aquele amplificador ali, ó. Como vocês podem ver. Posso até aproximar depois da câmera. Eu estou gravando aqui pelo celular, pessoal. Ele é um amplificador da ZT, é o Luckbox. Luckbox, não sei se vocês já ouviram falar dele. Esse amplificador, olha o tamanho dele, ele é muito pequeno. Só que ele é 200 watts. Ele é muito potente. Não que esse falantezinho ele vai soltar esses 200, entendeu? Ele solta os 200 quando está aqui com os dois. Que esse daqui é como fosse o gabinete e aqui como fosse... Desculpa. Aqui é como fosse o cabeçote e aqui o gabinete, né? Mas quando para ensaiar e tocar em casa tá tranquilo. Quando eu vou tocar em igreja, em algum evento, então eu microfono ele com um SM, né? Um Shure SM57. O que mais eu gostei desse amplificador foi o seguinte: o falante dele é de 6, muito pequeno. Então você já tem uma ideia que, cara, esse amplificador deve ter um som muito agudo. Só que é o contrário. É muito balanceado as frequências agudas, médias e graves. Então eu consigo atingir um timbre. Eu vou fazer a demonstração para vocês. Mas eu consigo atingir uns timbres muito interessantes com eles. Sim, mas deixa eu reduzir aqui esse vídeo. Deixa eu falar aqui do meu novo set que eu montei aqui. Eu vou mostrar aqui, vou colocar a guitarra aqui no cantinho. Deixa eu só dar uma pausa aqui. E galera, esse aqui, ó, é o set, certo? Esse aqui é o meu novo set que eu fiz agora, montei agora recente, certo? E aqui é um amplificador, como eu falei pra vocês, o Luckbox. Então pronto, tentei reduzir também o máximo possível de pedais para facilitar também até a questão
de trabalhar com eles. Para não ficar aquela coisa toda de um absurdo de pedais, sendo que na maioria das vezes você compra tantos pedais e você não usa basicamente todos. Coloquei aqui um dos que eu acho essenciais assim para poder tocar, principalmente em igreja, que eu toco na igreja. Então, o meu afinador, que é um Korg, né, Pitch Black, um Chorus da Asacraft, da Boss. Aí eu coloquei essas esponjas aqui para não coisar. Pronto, eu tenho esse Oscil de Futone, que é a versão 4. Tenho esse Burley aqui, ele é uma distorção, que eu uso ele para solo. Tenho esse tremo, gosto muito de usar o tremo. Tenho esse delay da Boss, ele é analógico. E eu tenho esse flashback da TC Electronics. E por último eu coloquei o reverb, o RV6. Pronto. Vou explicar a vocês porque eu uso dois delays, e um analógico e um digital. Certo? Tem um segredozinho aqui, eu vou mostrar para vocês. E vamos ao som. Deixa eu só ajeitar aqui de novo. Pronto, galera. Voltando aqui só o que eu falei anteriormente. Foquem primeiramente, se você vai montar o seu set de pedais ou então está buscando dar uma melhorada no seu timbre, foca primeiramente na guitarra. Dá um upgrade na tua guitarra. Se for o caso, até substitua ela, troque uma que seja mais confortável, que você também se identifique mais. Busque fazer uma melhoria em relação primeiramente à sua guitarra. Depois você parte para o amp. Realmente esse da Luckbox é um amplificador americano. Ele é bem caro. Realmente ele é bem caro. Custa em torno... Aí vai variar de acordo com as condições que ele se encontra. As condições físicas. 2.000, 2.500 a 3, até mais. Mas, se você não tem a grana ainda, você pode comprar, como eu estou falando. Você compra um amplificador da Meteoro. Um Nitrous Drive. Você pode comprar o de 100 watts, que é aquele que tem dois falantes de 10. Ou então você pode comprar o Nitrous Drive, o falantezinho de 10. Que ele é de 30 watts. Como eu falei, o Nitrous eu acho melhor. Por que tu só está falando da Meteoro? Porque na minha concepção, e pelo que eu vejo, pesquisando no Mercado Livre, é o que tem um custo-benefício mais baixo. Né? E eu conheço também, eu já toquei com eles. E se for pouca potência, cara, é só microfonar. Você não vai conseguir. O importante é o timbre. O timbre tá te agradando? Tá legal? Pronto. É só microfonar. A questão muitas vezes não é porque o equipamento é barato que ele vai ser ruim. A questão é você saber equalizar. Saber como utilizar aquele equipamento. Esse é o segredo. Vamos aqui. Vou testar aqui esse Chorus. Eu gostei bastante desse Chorus. Anteriormente eu utilizava um da TC Electronic, o Corona Chorus, né, aquele verdinho. Só que eu comecei a tocar com esse Chorus aqui da Boss, esse da Asacraft. Ele é japonês, ele é analógico. Eu gostei muito do som dele. Deixa eu fazer uma demonstração aqui para vocês. Tá só o Chorus, viu? Nada de mais nenhuma ambiência, nem reverb, nem delay. Só o Chorus. Então pronto. Gostei muito desse Chorus. Ele preservou bastante o meu timbre, assim, o timbre da guitarra, né? Se você quiser saber se um pedal específico que você tem hoje, ou uma pedaleira que você tenha, se ela está interferindo, se ela está alterando o timbre da tua guitarra, é simples. Você primeiramente pegue cabos bons, claro, certo? Pega cabo bom, que esteja funcionando perfeitamente. Pega a tua guitarra, pluga a tua guitarra nessa pedaleira ou nesse pedal e manda direto para o teu amplificador, se você tiver. Liga o volume lá, preste atenção no som. Se for possível, você pega o celular, grava aquele áudio, faz um trecho, né, um fraseado, então uma harmonia,
grava, questão de uns 2 minutinhos no máximo. Depois você desconecta tudo e liga, pluga direto a tua guitarra no amplificador, faz a mesma harmonia e grava também, e depois você escuta. Se tiver muita alteração, primeiramente na pedaleira você, claro, tem que deixar sem nenhum efeito. Você tem que deixar como se fosse só o sinal da guitarra passando pela pedaleira e indo diretamente para o amplificador. Se houver alteração, se você ver que está perdendo, você vai basicamente notar, algumas pedaleiras vai perder o brilho de cara. Colocou, você nota logo que se ela não tiver com algum efeito já ativado, algo do tipo, você já vai perder o brilho da guitarra. Nisso aí, por isso que eu estou falando, você tem que perceber muito a questão de preservar o timbre. Teste pedais, teste equipamentos que eles vão te ajudar nisso, preservar o teu timbre, né? Vamos lá, o OCD eu creio que vocês já conheçam, é o meu overdrive. Eu uso ele, o drive dele eu uso em 9 horas, e o volume eu uso ele em 12 horas juntamente com o tone, 12 horas. Ele fica assim. Então, esse aqui é o overdrive. Vocês podem ver que dá só aquele sujinho, né? Eu utilizo mais ele só para dar aquele sujinho, porque ele é muito dinâmico, esse pedal. Se eu fizer assim lento, ó, mal suja. Agora se eu fizer, beleza? Ele tem muita dinâmica, né? Ele pega muito essa questão da dinâmica. Eu não tô falando, eu tô passando aqui esses pedais que eu tô usando, viu? Agora sim, eu não tô dizendo que tem que ser esses pedais. Tem muito pedal de overdrive aí com custo-benefício barato, legal, e tem também uma boa qualidade. Por exemplo, a Moe tem, falam, né, que ela é o clone desse pedal aqui, é o Hostling Drive. Hostling Drive é como se fosse o clone do OCD. Então vocês podem estar testando. O importante é vocês testarem. Tem muito vídeo na internet, muita ideia, muita dica, show. Mas o importante sempre é testar. Não é simplesmente aí logo de cara acreditando. Pega aquele pedal, se for possível, e testa, para ver se ele vai casar perfeitamente com a tua guitarra. Porque é uma coisa, pessoal, pedal tem esse segredo. Esse mesmo pedal, essa mesma configuração que eu estou utilizando aqui, se eu pegar outra guitarra, já tem outro som. Já muda, eu já vou ter que mexer aqui nos parâmetros, porque vai alterar alguma coisa. Vai faltar um médio, vai faltar um grave, vai faltar um ganho, ou tá ganho demais. Principalmente quando eu altero de guitarra aqui em relação a captadores single coil e humbuck. Então isso aí vai alterar profundamente. Então você vai ter que ter esse bom senso em relação à troca de guitarras. Carro da captação, como eu estou falando. Por isso que é bom você dar uma turbinada primeiramente na guitarra, dar um upgrade na sua guitarra, para depois você começar a iniciar a questão de montar o seu set. Vamos aqui para a minha distorção, que é o meu lead, né? Que é para solo. Aqui é ela também sem nenhuma ambiência, só a distorção.
colocar um delay, o analógico da Boss. Então aqui só está a distorção e o delay. Se eu quiser melhorar mais ainda a questão da ambiência e tudo, eu só colocar o reverb. Mas aqui, vamos logo, o meu trêmulo da Boss, o TR2. Gosto muito de usar o trêmulo também, aí depende muito. Todo efeito também você tem que saber usar. Você tem que ter a ideia de, se você toca em banda, com quem eu estou tocando. Juntamente com quem eu estou tocando, tem um teclado na jogada, tem uma base de violão, tem outra guitarra. Não é simplesmente porque você está com um absurdo de efeito que você vai começar a usar, não. Porque senão vai embolar o som, galera. Então, quando eu estou tocando, isso eu estou falando por mim, certo? Não estou dizendo que é uma regra, não. Mas pelo menos na minha concepção e pela minha experiência. Quando eu vou utilizar o trêmulo, se tiver algum órgão ou sample lá, ó, segurando, eu não uso muito ele com delay, eu uso ele limpo. Por exemplo, eu gosto de usar o overdrive junto com o trêmulo. Aí eu faço só esse esquemazinho aqui, ó. Por que eu não gosto de usar com delay? Porque eu vou aumentar mais ainda a repetição e atrapalha. Para mim, ele junta com o sample lá do tecladista, quando ele fica segurando as notas. Por exemplo, ó. Tá vendo que ele demora mais? Se eu tiver tocando só a minha pessoa com um baixista, um baterista e tiver um cara realmente tocando, fazendo só aquela basinha lá, por exemplo, porque aqui nessa parte eu estou usando um Mi com sétimo, né? Aí o cara tá tocando assim. Então eu posso até colocar o delay, mas se tiver o teclado eu não aconselho muito, não. Fica a seu critério. Aqui é o meu delay analógico, né? Pode ver que a repetição dele está quase mínima, ó. E ele é baixo. Eu coloquei a repetição dele para a primeira repetição ser da mesma altura do volume da guitarra e as outras serem mais baixas e irem perdendo a força. E o meu outro delay é o flashback delay, como vocês viram, ele é digital. Galera, uma coisa assim bem simples. Qual a diferença do digital para o analógico? Qual a diferença? O delay analógico ele tem um som mais grave e o digital ele tem um som mais agudo. Aí você pode dizer, o analógico tem um som grave e o digital um som agudo. Bem, é o seguinte, delay, como já diz, né, e vocês são bem sabedores, ele vai repetir aquela, como é que eu posso dizer aqui, aquela frase, por exemplo, não está com o delay ligado, ó, tá vendo? Estou dando uma palhetada, não tem repetição. O analógico, certo? O digital. Pronto. Quando você dá a palhetada, gera uma repetição, né?
Você deu uma palhetada, aquela informação ela vai passar pelo pedal de delay. Então ele vai repetir aquela palhetada que você deu. Aí se você aumentar o feedback, aí ele vai repetir 1, 2, 3, 4. A diferença do analógico para o digital é o seguinte: o digital ele vai repetir exatamente aquilo que foi executado, perfeitamente, sem nenhum erro. Tum, 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 tum. O analógico ele vai repetir, porém ele vai se degradando. Por exemplo, ele faz tum, tum, repete a primeira igual, aí ele vai ele vai se deteriorizando, ele vai perdendo a qualidade. Por isso que ele ganha, na minha opinião, por isso que ele vai ficando, para mim, com o final da cauda mais grave. Ele vai ficando um pouquinho mais grave na cauda. Quando eu vou solar, eu gosto de usar analógico. Para mim, fica mais legal. E o digital, eu uso, porque ele tem loop também, ele tem gravador, então eu uso mais para isso. E também por causa desse efeito aqui, que eu acho que vocês também já ouviram bastante. Entendeu? Gosto muito desse efeito. E por último, o meu reverb. Sem estar ligado. Com reverb. Até também para utilizar o reverb você tem que ter cuidado. Por exemplo, se tem um pedal de reverb, digamos que você vai tocar numa igreja. Chegando lá, se a igreja for ampla, muito grande, então você já vai ter que o reverb, o efeito, o level do efeito já vai ter que dar uma reduzida. Porque como a igreja já tem uma estrutura grande e digamos se ela não estiver lotada, se ela não estiver cheia, já vai ter reverberização. Então tu vai colocar o reverb do pedal, ainda vai ter o reverb do ambiente, aí vai embolar tudo, meu irmão, você não vai entender nada. Então aí se o teu reverb também tiver outros efeitos, por exemplo shimmer, deixa eu colocar aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto. Se tiver esse efeito aqui, ó. Certo? Tem o shimmer, só que aí eu posso modificar só a questão no tone. Se eu colocar mais para grave, eu prefiro esse aqui, ó, fica mais legal. Para mim ele fecha mais. Esses efeitos tem que ter muito cuidado quando vocês forem usar. É como eu estou falando. Você tocar sozinho é uma coisa, você tocar com banda é outra coisa. Você tem que ter muito cuidado com o tipo de efeito que você vai estar usando, a configuração do efeito e a maneira e a hora certa de usar aquele efeito, porque senão você vai acabar prejudicando os outros músicos, o tecladista ou então o cara que está fazendo a base. Você tem que ter muito cuidado, principalmente com delay também, configurar certinho o tempo para não ficar fora do compasso. Sempre ter esse cuidado. Quando eu estava iniciando a questão também de iniciar a montagem do set de pedais, eu me preocupava muito em adquirir logo todos, assim, o pessoal dizia: ei, tu tem que comprar um chorus, tem que comprar um phase, tem que comprar um flange, tem que comprar isso e aquilo. Queria porque queria comprar logo. Só que hoje, o que é que eu indico?
né? E o que eu aconselho às pessoas que me perguntam, não sai comprando assim não. Vá comprando gradativamente e sempre testando. Qual é o pedal que você está precisando hoje, que você tem foco, que quer um Chorus? Meu irmão, pesquisa, tem muito vídeo na internet, muita ideia, e saia testando. E o que lhe agradar e ter um custo-benefício legal, aí você adquire. E assim você vai passando para os demais. Esse set aqui hoje, eu posso considerar até que é o meu set definitivo, é o que eu estou utilizando para tocar nas igrejas. Eu comprei um pedal agora, estou esperando chegar.